Fala pessoal, beleza? Hoje não vou falar de um assunto novo aqui no vídeo. Eu quero falar um pouco de algumas questões que surgiram nos meus últimos dois vídeos. Aproveitar aqui para a gente esclarecer algumas dúvidas ou esclarecer alguns pontos que podem não ter ficado tão claros lá. Vamos primeiro falar do vídeo do aquecimento global. Se você não viu, o link dele está aqui, só clicar e ver ele antes de ver isso aqui. Primeira dúvida, que surgiram vários comentários, foi o comentário que mais surgiu e é bom esclarecer isso aqui. Em determinado momento, eu falo que a molécula de CO2 é uma molécula linear. E várias pessoas vieram apontar que ela, por exemplo, como a molécula de água, são moléculas que têm uma ponta, elas podem ter uma ponta assim. Quando na física a gente fala algo linear, a gente significa que existe um caminho só. Então quer dizer, se eu pegar e olhar todos os átomos da molécula de CO2, para passar de uma para outra, da maneira que elas são ligadas, existe só um caminho contínuo que vai e passa por todas as moléculas. Quando isso acontece, na física a gente fala que isso é linear. Então na física existem duas coisas, uma coisa é o linear e outra coisa é o retilíneo. Então é importante falar, a molécula de H2O, por exemplo, ela é linear, ela não é retilínea, ela tem um ângulo. Se eu pegasse uma molécula que tem várias ligações, então vamos falar que seja assim, tipo uma perninha, assim, essa molécula não seria linear, porque eu não consigo passar por todos os átomos com uma reta só, eu preciso fazer mais de uma linha para poder passar por todos os átomos. Então isso é importante entender. Na física, quando a gente fala linear, é diferente de retilíneo. Então aquilo que eu falei, de como se calcula quantos modos de vibração existe para uma molécula linear, ele acontece e não precisa ser retilínea. Aquilo quer dizer, para qualquer molécula linear, aquilo é válido, é aquela fórmula lá que eu falei. Segunda coisa que não ficou muito clara no vídeo, e vários comentários foram relacionados a isso, é como é que a gente pode saber que a quantidade de energia que é absorvida pela região do CO2 é grande o suficiente. Lá eu expliquei que o CO2 absorve energia, eu expliquei que a gente consegue, olhando os gráficos, entender claramente qual que é a banda de energia absorvida pelo CO2. Mas eu acabei não explicando como é que a gente sabe que aquilo é muita energia. Então, se você voltar, eu expliquei que, por exemplo, nas medições a gente consegue medir qual que é a energia reemitida pela Terra, e a gente consegue ter um gráfico, que é aquele gráfico de corpo negro, bem claro, e se a gente colocar um medidor no topo da atmosfera, a gente consegue medir então qual que foi a quantidade de energia absorvida pela atmosfera. E o que faltou explicar foi, se eu pegasse aquele gráfico que foi reemitido pela Terra, e eu calculasse e fizesse qual que é a área embaixo da curva desse gráfico, para quem está na faculdade, se eu fizesse uma integral desse gráfico, eu ia então calcular qual que é toda a energia que está sendo reemitida para o espaço. Se eu for lá em cima da atmosfera e vou pegar o gráfico com as absorções, e eu fizer agora a integral de novo desse gráfico, eu vou ver que esse número vai ser menor do que o número que eu medi lá embaixo. Então, se eu medir lá em cima, a quantidade de energia que sobra é aquilo que vai para o espaço, e aquilo que foi absorvido é o que ficou na atmosfera. Então, se eu fizer a integral desse gráfico aqui em cima e fizer a diferença com o gráfico lá de baixo, eu consigo saber qual que é a quantidade de energia que ficou na atmosfera. E vocês podem ver que a região do CO2 ela tem uma queda muito grande e ela é num ponto muito alto. Então, ela é responsável por uma grande parte da energia absorvida. Então é assim que a gente sabe que, independente da quantidade de CO2 que tem na atmosfera, ali eu já consigo saber qual a quantidade de energia que ele absorve. Isso que é muito interessante. Eu não preciso fazer uma conta e saber quanto CO2 tem na atmosfera para saber quanto ele vai absorver de energia. Só olhando a quantidade absorvida por essas duas medições, e fazendo ali qual que é a integral da diferença das duas nessa região, eu já consigo calcular qual que é a energia que o CO2 absorve para a atmosfera. O outro vídeo que eu quero falar com vocês é o meu vídeo sobre o paradoxo da tolerância. E aqui eu quero me aprofundar um pouco, ou falar novamente, porque eu acho que eu não fui claro não explicar isso para vocês, que em nenhum momento eu concordo com as conclusões do paradoxo. A minha ideia é apresentar aquilo, é apresentar um paradoxo lógico e que faz muitas pessoas pensarem de como é que a gente
pode, como nós, como sociedade, precisamos pensar sobre aquilo. Então é muito mais colocar uma ideia na cabeça de vocês para observar aquilo que está acontecendo. Quer dizer, não existe uma solução que fosse final. Eu posso escolher qual que é a liberdade, nós vamos dar liberdade máxima para todo mundo e agora isso vai ser estável para sempre. A situação que você dá liberdade para todo mundo, ela é naturalmente instável. Foi isso que eu quis explicar. O como a gente vai resolver, qual que seria a melhor solução, eu não estava interessado em pensar por ali. Eu acho que ali é uma outra questão que a gente pode discutir muito mais e pode dar muito mais trabalho a falar sobre isso. Mas a ideia era realmente colocar uma ideia na cabeça de vocês. E como alguém falou lá no meu vídeo, nos comentários, aquilo é uma ideia que mostra que a sociedade tem que ser dinâmica. Então, se a gente quer se manter uma sociedade que ela não é dominada, a gente precisa sempre trabalhar e ficar observando quais são os pontos que a gente quer preservar e o que a gente não quer preservar e ficar sempre trabalhando para que isso aconteça. Essa é a principal ideia do paradoxo da tolerância que o Popper propôs, é realmente entender que você precisa manter sempre isso na cabeça para poder identificar o que é preciso se proibir ou se combater, o que não precisa se proibir ou se combater. E isso é uma questão que não é uma solução final, você sempre precisa estar trabalhando com isso. O próprio Popper chega a argumentar que não necessariamente seria preciso se proibir, por exemplo, um pensamento tolerante. Você simplesmente poderia ter fóruns de discussão onde essas ideias seriam debatidas e elas seriam combatidas no ponto de vista das ideias. Isso poderia já ser suficiente para se impedir uma dominância pelo lado dos intolerantes. Mas, novamente, ali não é esperado que aquele vídeo tenha uma resposta, era colocar uma ideia na cabeça de vocês, beleza? Eu queria fazer esses comentários sobre os vídeos que ficaram essas dúvidas aí, mas logo eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então vocês podem mandar perguntas lá no meu Twitter, esse aqui, e mandar na hashtag ESCCaio perguntas que eu vou fazer logo mais um vídeo de perguntas e respostas. Estou preparando outros vídeos, estou fazendo também uma segunda versão daquele meu vídeo sobre as marés. Quero falar mais sobre isso e falar como é que foi um pouquinho do vídeo que eu fiz junto com o Castanhari lá para o canal dele. E logo mais, muito mais vídeos, estou trabalhando com mais coisas, tem mais vídeos de edição. Se você quer ver mais vídeos do canal, clica aqui, vocês podem ver os vídeos que eu fiz anteriormente. E só se inscrever, e eu tenho mais vídeos aí sendo preparados, tem muito mais coisa vindo aí. Se você está gostando aqui do canal, gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, dá o tapa no dedão. Se você gostou muito ainda, clica aqui no sininho para poder ver todos os vídeos que eu lançar. Passem para os amigos, passem para as famílias, vamos ver se a gente consegue chegar até o final do ano nos 100 mil inscritos aqui no canal. Aqui no canto tem alguns vídeos anteriores para vocês poderem ver, só clicar aqui e até a próxima vez. Falou!